Eu tenho estado muito preocupado, Léo, com tudo que está acontecendo, até porque eu tenho muita dificuldade de entender o comportamento dos mercados, né, nesse momento. Quando a gente olha para a economia americana, ela sem dúvida é pujante, ela está muito forte. Teve essa queda do PIB no primeiro trimestre, mas os dados, né, se a gente olha um dado aqui e ali, eles ainda mostram uma economia resiliente. O meu ponto e o que me preocupa muito é que o mercado está dando de ombros para essa questão fiscal, do tipo assim, olha, a gente vai ter esse problema, mas é um problema lá na frente, e aí depois a gente vê. Né? No outro dia eu escrevi, Léo, acho que até enviei para você um artigo lá na página da Way Investimentos, né, que o título era Mercados Tabajara, né, lembrando lá daquele programa que tinha, né, das organizações Tabajara, que o seu Creyson falava, os seus problemas se acabaram-se. Né? Isso aí. E na verdade o mercado está olhando isso, né, não tem mais problema. E neste mesmo artigo eu elenquei mais de 30 situações que, na minha visão, seriam para deixar-nos preocupados. Esse é o aspecto. Né? Quando a gente olha o fiscal nos Estados Unidos, o que a gente vê? A gente vê um déficit crescente, em torno aí de 7% do PIB, uma dívida sobre o PIB, né, muito acima de 100%, caminhando ali para perto de 130%. Os americanos, eles gastam 3 bilhões de dólares por dia com o serviço de dívida, pagando juro. 3 bilhões de dólares, Léo, é o que a Petrobras promete investir nos próximos 5 anos na margem equatorial. Eles estão gastando isso por dia de juros. E vem esse belo projeto, bonito projeto, não sei o nome que a gente vai usar aqui, que promete mais 3 ou 4 trilhões, num horizonte aí de até 10 anos. E aí quando a gente olha para os mercados, o que a gente vê? As bolsas fazendo máximas atrás de máximas, como se eventualmente, tudo isso não fosse algo, que, pelo menos a meu juízo, em algum momento vai chegar com a fatura. Então, essas questões fiscais, no mundo inteiro, a gente tem visto gastos recorrentes, crescentes, uma questão assim, que me preocupa muito de alavancagem, todo mundo muito alavancado, uma quantidade de derivativos que é quase 7 vezes o PIB global, e as bolsas fazendo máximas, o dólar enfraquecendo, como se tivesse tudo em paz. Quando, na verdade, a gente tem um mundo que está longe de ter paz, porque a gente tem guerras aí se acumulando, aí comemora-se cessar-fogo. Eu estou muito preocupado, Léo, porque os meus livros que eu uso há tanto tempo, e eu fiquei muito feliz de ver o Marx ainda há pouco ali, falando coisas que eu ensinei para raciocinar devidamente. Os meus livros parece que eles não funcionam mais, e isso efetivamente é algo que me incomoda muito. Uma boa provocação intelectual, quer dizer, o ferramentário que nós tínhamos para compreender e estimar as consequências, antecipar os efeitos de algumas das ações, esse ferramentário ele não está se mostrando tão eficiente quanto já foi. E essa é uma pergunta de tese de doutorado, quer dizer, por que o ferramentário já não é suficiente para explicar e qual novo ferramentário deve surgir? Como a nossa filosofia tem limites, vamos colocar o pé no chão com o Marx, que agora faz a próxima pergunta, depois desse raciocínio de preocupação exposto pelo professor Marx, com a sustentação da dívida pública americana. Os Estados Unidos têm um protagonismo autoexplicativo desde o pós-Segunda Guerra. Quando a maior potência do mundo não dá o exemplo do ponto de vista fiscal e ainda briga com vários daqueles que chamava de amigos agora há pouco, convenhamos que não é exatamente o melhor paradigma para que outros ajustes fiscais sejam endereçados. Você se mantém nos Estados Unidos ou nos leva para o Brasil ou para outro assunto? À vontade, Marcos. Boa. Vai ser uma reflexão sobre tudo. Acho que o professor inteligente como na mesma hora vai pegar e eu quero pegar esse take dele. Sempre bom estar aqui com você, professor, dividindo esse espaço.
continua sendo um grande aprendizado. Professor, a gente está vendo, você falou muito bem dos Estados Unidos, né? Esperava-se um corte de gastos, né? A gente está vendo que não vai ser assim, é uma expansão de gastos. O Bassett, inclusive, falou curioso, né? Porque ele disse que a relação dívida-PIB americana vai cair, mas vai cair porque vai crescer muito o país, né? Vai crescer muito a ponto de crescer acima do que vai aumentar o gasto público, né? Então, como vai ter uma expansão de PIB no denominador da equação, a relação dívida-PIB iria cair. É o que o Bassett falou, no mínimo curioso, né? Se está querendo reduzir endividamento via crescimento e não via corte de gastos. Nesse cenário, professor, é uma coisa que eu tenho refletido muito, a gente está falando de uma expansão fiscal. Ao mesmo tempo, existe uma pressão do Trump muito grande em cima do monetário. Ele quer que os juros caiam. Ele é muito direto nisso, a gente sabe que o Fed é independente, mas existe essa pressão e o próprio mercado precifica que os juros vai cair 2 vezes esse ano. A gente não sabe se vai acontecer ou não, mas é o que provavelmente vai acontecer. E nesse sentido, a gente tem uma expansão fiscal, a gente tem um alívio monetário e a gente ao mesmo tempo tem um Trump que ele é intervencionista no mercado, né? Ele tenta manter algumas commodities mais baixas, mais controladas, na base do grito, tentando aumentar a oferta aqui e ali. O que eu quero dizer com isso, professor? A gente pode estar vendo uma receita inflacionária, né, sendo criada na nossa frente. E o mundo, aparentemente, não está muito pronto para isso, né? Bom, Max, primeiro um prazer enorme, né, dividir aqui com você, meu ex-aluno, isso é uma das coisas mais legais, já falei isso várias vezes e repito, né, a gente ser professor e encontrar com ex-aluno, né, trabalhando no mercado, falando coisas que efetivamente façam sentido, isso é muito, muito legal para a gente que está ali na sala de aula. Você tem total razão, Max. O que a gente vê nesse momento são pressões inflacionárias sendo contratadas. Em algum momento isso vai acontecer. Veja, vou voltar um pouquinho no tempo, Max, para a gente contextualizar aqui, até para os que estão nos assistindo. Não é? Quando veio a pandemia, aquela coisa louca, né? Todo mundo em casa, o mundo vai acabar, o que vai acontecer? O que os bancos centrais fizeram? Aí eles foram para o livro. Ali o livro funcionou. Porque eles abriram o livro e viram, olha, na hora que o mundo está acabando, o que o Banco Central faz? Despeja dinheiro no mercado. Eles jogaram dinheiro de helicóptero, como eu brinquei lá com vocês. Não é? O que de fato ocorreu, Max? O Fed colocou, num período muito curto de tempo, ali em 2020, alguns meses, ele colocou 3 trilhões de dólares na economia americana. 3 trilhões. Né? No outro dia até escrevi sobre isso. Nos 2 primeiros séculos dos Estados Unidos, os 2 primeiros séculos, não teve esse valor. Ok, então os bancos centrais fizeram isso. Não foi só o Fed, o BCE, o nosso próprio Banco Central, a gente veio com juro para 2, bancos centrais com juro a 0, alguns até negativo. Muito bem, o que aconteceu? Na minha cabeça, se eu olhava o livro e estava correto o que eles fizeram, daqui a pouco a inflação vai vir. Se você é um sujeito como eu, que acredita que a inflação é um fenômeno monetário, toda essa dinheirama, ela ia, em algum momento, trazer a inflação. O que aconteceu? Olha o livro funcionando de novo. A inflação apareceu. E veio uma inflação, né, chata, porque além de tudo, ela começou de uma maneira muito, muito complexa, que foi a quebra da cadeia produtiva, que fez, né, com que a oferta fosse afetada. Então, vivíamos ali um momento, né, de inflação muito, muito complexa. Não é essa inflação que você sobe o juro e daqui a pouco ela vem para a meta. É exatamente o que está acontecendo agora. Né? Os bancos centrais subiram o juro, né? A inflação ela foi relativamente controlada, mas na minha visão ela não foi solucionada. Pelo contrário, e aí eu vou ao encontro do que você está dizendo. O que, na minha visão, vai ocorrer é que lá na frente os bancos centrais vão precisar, mais uma vez, apertar a política monetária. Porque você está dando tanto fiscal quanto moeda e isso efetivamente é inflacionário.